Então vamos lá, moçada. Vamos falar então um pouquinho sobre a rinite alérgica, tá bem? Então nós já sabemos que a rinite alérgica é uma hipersensibilidade do tipo 1, ok? Então você primeiramente vai ter o contato com um determinado antígeno. Esse antígeno vai gerar um anticorpo IgE, vai se ligar no mastócito, deixando ele sensibilizado, e aí o segundo contato, ele vai liberar o que está pronto, né, que são chamados mediadores pré, neo e transcritos, que vão promover uma resposta no local, no caso aqui, na nasofaringe, desencadeando espirro, coriza e obstrução nasal, tá bem? Existem alguns países que têm o que nós chamamos de rinite sazonal e rinite sazonal e rinite perene. O que eles chamam de rinite sazonal é quando tem a dispersão dos pólens. Por exemplo, no Japão, o cedro, né? Então, ocorre a dispersão dos pólens daquelas plantas e aí desencadeia uma rinite sazonal, só naquela época do ano, tá bem? Só naquela época do ano. E eu tenho a rinite perene, que é a mais comum, né? Na qual o alérgeno, ele está onde? Na sua residência. Tá bem? Dorme com você. Dorme no seu colchão, no tapete, na cortina, tá bem? Então aí pode ser a pelos de gato, cachorro, a aves, a fungo, não é isso? E ao ácaro doméstico, que normalmente se aloja onde? Em tapetes, né? Cobertores, cortina, bichinho de pelúcia e até mesmo o seu colchão. E aí você acaba inalando o quê? Inalando as fezes do ácaro e aí ele passa a ter o quê? Uma ação antigênica, né? Vamos dizer assim. Ele estimula o seu sistema imunológico. Por isso nós encontramos nas farmácias de manipulação aquelas soluções antiácaros, né? Que tem a finalidade de diminuir a população de ácaros dentro da residência. Tá bem? São farmácias já mais especializadas, né, em produtos alérgicos, ok? Então o processo é simples. Tem o primeiro contato com um alérgeno, no caso aqui ele pode ser então sazonal ou perene. O mais comum é a rinite perene. Então o primeiro contato é a célula apresentadora de antígeno, apresenta o linfócito H2, que vai produzir as cadeias de citocinas IL2, IL4, IL5, coloca, complementa aqui a IL3, ok? Que estimula a proliferação pulmonar de linfócitos e diferenciação em plasmócito. O plasmócito vai produzir um anticorpo IgE. Esse anticorpo IgE se liga no mastócito, deixa ele previamente o quê? Sensibilizado. Segundo contato com o antígeno, ele liga de forma cruzada e aí a liberação dos mediadores. Tá bem? Os mediadores pré-formados, histamina. Mediadores recém-formados ou neoformados, nós temos o quê? Prostaglandinas e leucotrienos. E aqui não está sendo mostrados os transcritos. Quem são os transcritos? São as próprias citocinas que retroalimentam o processo. Então você tem uma retroalimentação do processo aqui. Por isso o corticoide, a importância do corticoide para diminuir essa inflamação, né, exacerbada do sistema imunológico. Tudo bem? A mesma coisa, célula apresentadora de antígeno, apresentando o antígeno. A célula apresentadora produz IL1, IL2, IL10, que serve para diferenciação, para dizer, ó, aqui não é celular, aqui a resposta é humoral, né, ou seja, anticorpos. IL2 para proliferação clonal, e aí é produzido IL4, IL5, IL6, IL3. Tá bem? Linfócito B se diferencia em IgE, ou diferencia em plasmócito, produz IgE, e se liga onde? Se liga no mastócito. Deixa ele previamente sensibilizado. Tá bem? Bom, segundo contato, mastócito libera mediadores pré-formados, histamina, neoformados, prostaglandinas e os transcritos. Se você observar aqui, a IL4 serve para mudança de isotipo, então ela é importante. E IL5 serve para quê? Para migração e proliferação de eosinófilo. E L3 mastócito. Então, L3 mastócito, L5 eosinófilo e L4 mudança de isotipo. Tá bom? Então, se instala a tríade sintomática da rinite alérgica por conta da ação desses mediadores, que é a coriza, o espirro e a obstrução nasal. Tudo bem? Bom,
desencadeou isso aqui. Segundo momento, isso aqui nós chamamos de fase imediata. Então, a fase imediata seria as ações do mastócito. E a fase tardia seria o que? As ações do eosinófilo. Então, o eosinófilo migra para o local também, só que ele não vai fagocitar nada, ele não fagocita, ele libera o que? Os conteúdos básicos, a proteína básica principal, entendeu? E mais mediadores neoformados, que retroalimentam o processo também. Mas essas proteínas básicas vão promover o quê? A destruição do epitélio, desprendimento do epitélio. E aí o nariz da pessoa, a mucosa nasal, vamos dizer assim, fica hiperresponsiva a qualquer outra coisa. Então a fumaça de cigarro, perfume forte, aí deflagra o processo também. Tá joia? Nós temos dois tipos de população de mastócitos. Nós temos mastócitos de tecido conjuntivo, mastócito de mucosa. Então na pele você tem um tipo de mastócito, assim como você tem na mucosa nasal um outro tipo de mastócito. Isso aqui é importante? Para explicar por que, por exemplo, os cromoglicatos, as cromonas, não funcionam na pele. Não funcionam em urticária. As cromonas só funcionam o quê? Na rinite alérgica. Tá bem? Que é o cromoglicato. Tá bom? Então, isso aqui a gente já começa a observar que se eu tenho diferença na população de mastócitos, eu tenho diferença na constituição e ativação desses mastócitos, são diferentes. Certo? Então, tá lá. O mastócito, no caso aqui, é uma hipersensibilidade tipo 1, é uma hiper 1, então ele vai degranular via o quê? Via IgE. Mas eu tenho sempre que lembrar que o mastócito tem outros receptores, tá bom? Como, por exemplo, receptor para a substância P. Tá bem? Vamos lá. A principal via nossa aqui do processo vai ser via IgE, mas o mastócito tem outros receptores, como receptores opioides, tem receptores para as frações do complemento, que também degranulam. Mas o nosso processo é uma hiper 1. Ok? Hiper 1 é via o quê? Via IgE. Tá bem? IgE. E aí, os mediadores que são liberados ali. São chamados mediadores pré, mediadores recém-formados, que seriam os mediadores oriundos do fosfolipídio membrana, e os mediadores lipídicos. Tudo bem? Então tá lá. Antígeno ligou de forma cruzada, ativou quem? Uma proteína G, então um receptor acoplado, né? O receptor de G é um receptor da proteína G, ativa a fosfolipase C, retira a fosfolipídio membrana e transforma em dois segundos mensageiros. Segundo mensageiro, diacilglicerol e IP3. Tá bem? IP3 sempre vai promover o quê? Sempre vai promover na célula a liberação de cálcio do retículo endoplasmático e aumentar a concentração de cálcio. Se aumenta a concentração de cálcio, ocorre a exocitose, ou seja, a liberação dos grânulos de histamina. Certo? Exocitose. Tá bem? Não é só isso que acontece, né? O que nós temos também depois? Nós temos, com o aumento da concentração de cálcio, ativação de quem? Da fosfolipase A2, que retira o ácido araquidônico e transforma para essa glandina em leucotrienos. Tá bem? Então, eu tenho os mediadores pré, né, formados sendo liberados, e os mediadores neoformados também sendo liberados. Ok? Aqui eu vou mostrando vários slides para verificar se você consegue entender de forma mais fácil, né? Então, tá lá IgE, o receptor FcCR1, correto? E aí eu tenho ativação de quem? Ativação da fosfolipase C através de uma proteína G, diacilglicerol e IP3, que são segundos mensageiros, IP3 cálcio, cálcio interage com a calmodulina, contrai o citoesqueleto do mastócito, e aí os grânulos que têm a histamina é liberado. Tudo bem? Como aumentou a concentração de cálcio, ativa quem? Fosfolipase A2. E aí a fosfolipase A2 retira ácido araquidônico, que é substrato para ciclooxigenase e para LOX, dando origem às prostaglandinas e os leucotrienos, mediadores recém-formados. Tá bom? Nesse slide não estão sendo mostrados aqui os transcritos, não é isso? Que é agora IgE, ligação cruzada, não é isso? Fosfolipase, IP3, cálcio. Aumentou a concentração de cálcio.
Se aumentou a concentração de cálcio, ponto. Cálcio, calmodulina, calcineurina ativa o quê? O fator de ativação nuclear. Um fator importante. Diacilglicerol, ele é um segundo mensageiro. Ativa a proteína quinase C de quem? De fosfolipase C. Fosforila é uma proteína, né, que tem atividade nos genes procogenes FOS e JUN, e aí ativa a produção de AP1. Então você tem dois fatores. Juntando os dois, fator de ativação nuclear e AP1, você ativa o gene de quem? O gene das citocinas. Então aí ocorre transcrição, RNA mensageiro, síntese proteica, e aí dá origem às citocinas. O que eu estou mostrando aqui? A importância de estar mostrando aqui é porque os corticoides vão estar diminuindo a expressão, interferindo com a AP1 aqui. Então lá na inflamação, inibindo, né? Já estou dando dica do tratamento. Inibindo a fosfolipase A2, correto? E diminuindo prostaglandinas e leucotrienas. E no núcleo da célula, atuando onde? Interferindo com a AP1. Sem a AP1, não tem um outro fator de transcrição. Então, aí você diminui também as citocinas. Tá bem? Então, de maneira geral, o mastócito libera mediadores pré, que são rápidos para agir, neoformados, que demoram alguns minutos, e as citocinas, que demoram horas. Né? Então, eu já tenho que pensar no grupamento farmacológico no tratamento, que alivia os sintomas, mas também que venha interferir com os mediadores neo e mediadores, o quê? Com os mediadores transcritos, que são as citocinas. Não apenas competir com a histamina. Tá bem? Falar dos mediadores são liberados, a histamina. O que a histamina faz? Broncoconstrição, vasodilatação e aumento da permeabilidade. Muito bem. Na rinite alérgica, a broncoconstrição não interessa, porque é na mucosa nasal. O que interessa é o que? A ação vasodilatadora, certo? E aumento da permeabilidade, que vai causar o quê? Vai causar a obstrução nasal, vai contribuir para a coriza, e aí ela também vai atuar na terminação sensitiva lá, desenvolver o quê? O espirro. Tá bem? Bom, leucotrienos, o que eles vão promover junto com as prostaglandinas? O que interessa para nós aqui na rinite é a vasodilatação. Tá bem? São vasoativos. Por quê? Ação broncoconstritora na asma, que também é uma hipersensibilidade tipo 1. Aí ela passa a ter importância. Então vão promover o quê? A vasodilatação. Tá bem? E as citocinas? Citocinas ampliam o processo. Ampliam. Por que ampliam? Porque eles ativam outras células, né? Outras células participando do processo inflamatório. Então vamos lá, nas ações dos pré-formados, ações da histamina. Nós temos 3 tipos de receptores, H1, H2 e H3. H1 está presente em tudo quanto é tipo de célula, principalmente nas células endoteliais, para ter uma resposta vasoativa mais rápida. Está presente também na terminação sensitiva. Ok? H2 está presente aonde? No trato gastrointestinal, está relacionado com a produção de HCl. Então, aqui, só para curiosidade. O sistema nervoso central, a ação dele lá está relacionada com a ação o quê? Orexígena. Ou seja, estimular a fome. Ok? Muito bem. Então, histamina foi liberada. Na terminação sensitiva do nariz, vai desencadear o quê? O espirro. Histamina nas glândulas submucosas vai aumentar a secreção. Então, você vai ter a coriza. Tá bem? Histamina no vaso vai promover vasodilatação mais o aumento da permeabilidade. Então, vai promover o quê? O edema. O edema da mucosa nasal nós chamamos, então, de obstrução. Obstrução nasal. Então, aí você tem a tríade sintomática da rinite alérgica. Os mediadores neoformados, eles só mantêm o que a histamina já fez. Tá bem? Muito bem. Tá lá os neoformados. Quem que são os neoformados? São oriundos do fosfolipídio de membrana, ácido araquidônico, prostaglandinas e leucotrienas. Tudo bem? E aí nós temos os leucotrienas. Certo? Muito bem, está aqui os leucotrienas. O que interessa os leucotrienas é a ação do quê? A ação vasoativa dele. Tá bem? Vasoativa. E é claro, o B4 é extremamente quimioatraente, né? Então vai atrair que outra célula? Eosinófilo, né?
Muito bem. Os mediadores transcritos são IL4, mudança de isotipo para IgE. IL5, o que nós vamos ter? Esquecendo da IL3, né? IL3 também. Proliferação clonal, proteína da fase aguda, certo? Então, são citocinas que vão ampliar o processo, tá bem? Então, tá lá. IL4, IL5, IL3. Mastócito, IL5, eosinófilo. IL4, mudança de isotipo, tá bem? IL2, proliferação clonal. Então, são citocinas importantes para ampliar o processo inflamatório. Bom, o mastócito, né, libera aquelas determinadas substâncias e muitas daquelas substâncias são quimioatraentes, ó. Quimioatraentes para quem? Eosinófilo, como por exemplo os leucotrienos, B4. E o eosinófilo, tá bem? O eosinófilo chega no local, né? Seria na segunda fase tardia. Ele acha que a mucosa nasal, o epitélio da mucosa nasal, que é pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ele acha que esse epitélio é um parasita. Então ele confunde, não, o sistema imunológico está confuso. E aí, ao invés de ele, né, atingir um parasita que não existe, ele atinge o quê? O tecido, liberando o quê? As suas proteínas básicas, tá? As suas proteínas básicas que desprendem o epitélio. E aí vai expor a terminação sensitiva da mucosa nasal, deixando a mucosa nasal hiperresponsiva. Hiperresponsiva. Tá certo? O que o eosinófilo tem? O eosinófilo na fase tardia. Ele tem os mediadores inflamatórios, prostaglandinas, leucotrienas, tá bem? E ele tem lá ácido hipobromoso, água oxigenada, que rebenta com o epitélio da mucosa nasal, e as proteínas básicas, tá bem? Quando são liberados pelo eosinófilo, ele desprende aqui ó, o contato célula-membrana basal e o contato célula-célula. Essas junções, né, intercelulares aqui são rompidas, e aí ocorre o desprendimento do epitélio, tá bem? Então, podemos definir a rinite alérgica como, né, um processo alérgico, na qual leva a uma inflamação na mucosa, causada por anticorpos específicos IgE. Então, você pode definir dessa forma aí, tá bom? Tem o caráter familiar? Tem caráter familiar também. Se pai e mãe tiver um quadro alérgico, né, você tem um pontinho a mais a desenvolver. E tem a questão de atopia. Alguém pode me dizer o que é um paciente atópico? Vinícius? Vixe, Arrochou, né? é, Então, contato? paciente normal ele produz IgE. Mas o paciente atópico, não se sabe por conta da hereditariedade, etc e tal, depois eu vou explicar aqui direitinho. Ele produz altas concentrações de IgE. Então, um antígeno que seria um antígeno normal, um antígeno que seria para um paciente normal, ele iria produzir uma quantidade de IgE. Nesse paciente atópico, ele produz altas concentrações de IgE. Por quê? A alça de regulação está com problema. Tá bem? Então, o que eu falei para vocês? Ó, primeiro contato, o antígeno é apresentado, célula apresentadora de antígeno, ok? É apresentado para quem? Linfócito TH2, ok? O que esse linfócito TH2 produz? As citocinas. Vamos dar um exemplo aqui, a IL4, IL3, IL5, que estimula a proliferação de linfócitos B, a se diferenciar em plasmócito, não é isso? E o plasmócito produz o quê? Ele vai produzir anticorpo IgE. Esse anticorpo IgE, ele vai se ligar onde? No mastócito. Tá bem? Vai ligar no mastócito. E o mastócito
ele vai ficar previamente o quê? Sensibilizado. Só que ele vai se ligar nos receptores específicos para IgE, que tem nome. Vou colocar assim. IgE. Esse receptor ele chama-se de receptor FcCR1. Ok? Está presente aonde? No mastócito. Mas, agora vamos lá. Quando aumenta a concentração, isso é normal, ligou de forma IgE. Quando aumenta demais a concentração de IgE na circulação, no sangue, essa IgE, no paciente normal, se liga no receptor para IgE presente também onde? No linfócito B, chamado FcCR2. Então a IgE vai lá, se liga e, vamos dizer assim, para a diferenciação. Tá bem? Então, para o processo aqui. Isso aí num paciente o quê? No paciente normal. Tá bom? Você produz, desenvolve alergia e tal, mas quando aumenta demais na circulação, vai lá e se liga no receptor FcCR2 do linfócito B e desliga ele. Fala, para de se diferenciar. No paciente atópico, que pode estar relacionado à carga, à hereditariedade, tá certo? Ou seja, o indivíduo vem com defeito, né, de fábrica, tá bem? Ele, nesse paciente atópico, ele tem deficiência de quem? Desse receptor. Se ele tem deficiência do receptor, ou ele expressa em menor quantidade de receptor, o que acontece com a IgE? Ela continua a ser produzida. Então, você produz altas concentrações de IgE para antígenos que seriam normais. E fica hiperresponsivo. O que significa hiperresponsivo? Você era alérgico à poeira de gato, depois virou a poeira de cachorro, então tudo vai gerando alergia porque você não tem esse feedback, entendeu, negativo aqui. Tá bem? Essa alça de regulação sua, ela não funciona adequadamente. Todo mundo entendeu? O que é um paciente normal e um paciente atópico? Por que o paciente atópico ele vai se tornando hiperresponsivo? Está relacionado com a hereditariedade, ou pai ou mãe, né? Esse efeito veio de onde? Veio de família, vamos dizer assim, e tornou esse paciente atópico. Tudo bem? Ok? Bom, então vamos lá. E aí, né? A rinite alérgica, às vezes a gente não dá muita importância, mas principalmente na criança, ela vem trazendo problemas sérios, né? Um dos problemas sérios que a gente observa é a bolsinha que se forma, né? Nas pálpebras. E fica roxinho também o olho. É indicativo que o paciente tem rinite alérgica. Isso aqui é chamado de faces, né, adenoides, né? Ou faces do paciente alérgico. Por quê? Ele começa a respirar pela boca e a língua começa, entendeu, a empurrar o palato para cima, ele começa também a alterar o palato, que leva à alteração também da sua face. Ok? Bom, e aí o que eles chamam de saudação do paciente alérgico, né? Ele está sempre levantando o narizinho para tentar diminuir aquela coriza. Isso é chamado de saudação alérgica. E se você observar aqui também, ó, está sempre demasiado, né? Inchadinho, que é a saudação alérgica do paciente. Isso vai trazendo alterações, entendeu? Inclusive na dentição do paciente, tá bom? Então, a anamnese, ela é através de sintomas, frequência, intensidade, histórico familiar e o ambiente onde o indivíduo vive. Isso aí são o que você fecha, né? Então, é extremamente clínico, tá bom? Quais são os sinais característicos? Primeiramente, é o espirro, coriza e a obstrução nasal.
Tá bem? E a coceira, né? Que é o prurido. Espirro, coriza, obstrução nasal. É a tríade sintomática da rinite alérgica. Tá bom? Aspectos incaracterísticos que você tem que levar em consideração. O bloqueio nasal com sangramento e dor, isso aqui não é rinite alérgica. O desvio de séptico traumático também, pode acontecer isso. E a rinocinusite. Na rinite, o exudato ali, né, a coriza, é translúcida, transparente. Agora, se tiver a presença de material mucopurulento, já é uma rinocinusite infecciosa que nós vimos na aula passada. Tá bem? Só lembrando que a rinite perene pode levar a uma sinusite. Então, começa com a coriza translúcida, né, abundante, e depois vai se acumulando e ela vai se tornando, né, mucopurulenta. Tá bem? Existe o que nós podemos classificar como rinite alérgica perene, já falei, sazonal, e a não alérgica. E a não alérgica eu já vou falar assim, né? É a vasomotora principal, né? Que é o uso de simpático-miméticos. Tá bem? A pessoa para de utilizar e dá o efeito rebote. A congestão nasal. Ela não tem espirro, tá bem? E não tem coriza, somente o que? Mais a obstrução nasal. Tá certo? Vamos enfocar aqui a rinite perene e a rinite sazonal, né? Especificamente mais a perene. As diferenças entre as duas, em termos de sintomatologia. A rinite alérgica sazonal, o próprio nome vem falando, são épocas do ano que acontecem isso. Exemplos são os pólens. Qual que é o quadro sintomático? Espirro, coriza e obstrução nasal, né? É o quadro mais característico. Na rinite alérgica perene, onde que está o alérgeno? O alérgeno está na casa dele, ou na casa ou no trabalho. Então, ele vive com ele, por isso que está falando perene, direto, ok? Qual que é a sintomatologia? Tem o espirro, tem a coriza e tem o que? A obstrução nasal. E aí, é mais característico também o que? A obstrução nasal se perpetua por mais tempo, tá bom? Se for fazer a rinoscopia, né, com achados com o rinoscópio, vai observar o quê? A mucosa apagada, pálida, ligeiramente violácea, tá bem? A mucosa vermelha, inchada, tá bem? Reagindo bem o que é o vasoconstritor. E aqui eu tenho ausência de pólipo, ok? Já na rinite perene, como está constantemente tendo crises, constantemente o indivíduo está tendo crise, o que o paciente vai observar? A mucosa pálida, hipertrofiada, né, também hiperemiada, né, e vai observar isso que não reage bem, né, a vasoconstritor e normalmente às vezes observa a presença de pólipos nasais. Tá bom? A rinite alérgica, ela tem, didaticamente, podemos dividir ela numa fase imediata e numa fase tardia. A fase imediata, nós vamos ter o quê? Principalmente as ações dos mediadores dos mastócitos, que é espirro, coriza, obstrução nasal. Já a fase tardia, eu vou ter as ações predominantemente do eosinófilo, onde as ações das proteases levam que ao desprendimento do epitélio e levando o quê? Uma hiperresponsividade nasal a qualquer antígeno e qualquer alérgeno, exposição da terminação nervosa, ou seja, a exposição da terminação sensitiva leva à hiperresponsividade. E com isso, uma maior resposta que parasimpática. E aí, se eu tenho parasimpática, acetilcolina glândula, aumenta a secreção glandular. Tá bem? Então, no primeiro momento, né, você tem a sensibilização, plasmócito, IgE se liga no mastócito, ok? Fase imediata. Aí você tem coriza, deflagrou, você tem coriza, espirro e obstrução nasal. Na fase tardia, mantém o processo, né, coriza, espirro, obstrução nasal, e aí você tem o desprendimento do epitélio, que aí pode levar ao quê? Às complicações, como a sinusite. Tá bom? Então, didaticamente, o processo fisiopatológico podemos dividir assim: fase imediata, mastócito, sensibilizado, degranulou,
histamina, prostaglandinas e leucotrienos e citocinas. Ok? Muito bem. O que a histamina vai promover na terminação sensitiva? Vai ativar a terminação sensitiva e eu tenho o quê? O espirro, né? Espirro e prurido. Ok? Histamina vai estimular as glândulas, produzir o quê? O aumento da secreção. Então, você tem a coriza. Vai promover a vasodilatação e aumento da permeabilidade, você tem a obstrução nasal. E as citocinas vai favorecer o quê? A expressão de moléculas de adesão e a migração de quem? Uma outra célula, chamada eosinófilo. Muito bem. Eosinófilo chegou no local, ele acha que o epitélio ali é o quê? É um parasita, mas não é. E libera o quê? As proteínas básicas, são enzimas, não é isso? Essas enzimas promovem o quê? O desprendimento da célula membrana basal. Tá bem? Desprende célula, membrana basal. Ok? Desprendeu célula, membrana basal, o que acontece? Ocorre a exposição da terminação sensitiva. Aí o seu narizinho fica o quê? Hiperresponsivo. Hiperresponsivo. Mantém, né? Claro, mantém a vasodilatação, não é isso? Ou seja, a obstrução, mantém a coriza, mantém o espirro. E além disso, com a exposição da terminação sensitiva, e aí a ação de enzimas nessas terminações sensitivas leva à inflamação dela, que nós chamamos de inflamação neurogênica. E como que ela contribui para o processo inflamatório aqui? Ela libera neuropeptídeos, porque ela tem umas colaterais, e ela libera neuropeptídeo. Que neuropeptídeo ela libera? Substância P. E o que a substância P faz? Substância P degranula mastócito não via IgE, via outros receptores. Então, inicia-se o que? Um processo de retroalimentação. Muito bem. Se está hiperresponsivo e eu ativei essa terminação sensitiva, vai onde? Vai até o sistema nervoso central, e aí eu tenho uma maior resposta parasimpática. E essa maior resposta parasimpática promove o quê? Aumento da secreção. Então, a secreção é translúcida, não é isso? Abundante, e aqui já começa a aumentar a secreção, favorecendo, como você tem os restos celulares, você vai ter posteriormente o que? Fagócitos, e aí ela vai se tornando o quê? Mucopurulenta, né? Então ela é translúcida e vai agravando o quadro, favorecendo o quadro de sinusite como complicação. Tá bem? A vasomotora é um desequilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Tá bem? Então, o simpático nós temos receptores alfa-adrenérgicos, parasimpáticos é indiretamente acetilcolina, induz a síntese de óxido nítrico. Tudo bem. O indivíduo está diretamente usando aquelas gotinhas, né? Nelsoro, Afrin, Naridrim, pinga lá. Atua no receptor alfa, vasoconstrição, diminui a obstrução. Muito bem. Descongestiona. E como é uma droga simpática mimética, toda droga simpática mimética, só se lembrar do simpático, ele vai agir rápido. Toda droga simpática mimética age rápido, que mimetiza a ação do simpático. A partir do momento que ele para de utilizar, né, ou ele vai utilizando em demasia, começa a desenvolver o que nós chamamos de taquifilaxia, que é a diminuição da expressão dos receptores alfa, tá bem? A diminuição da expressão dos receptores alfa. O que acontece com o tônus vascular quando acontece isso? Ele vai utilizando demais, vai diminuindo a expressão dos receptores, ou ele para bruscamente, promove o quê? A vasodilatação. Certo? A vasodilatação. E aí, a congestão rebote, que nós chamamos. Tá bom? Ou também chamada de rinite vasomotora. Tá bom? Por isso que nesses pacientes, o que tem que se fazer? Orientar o paciente a começar a utilizar um corticoide nasal, pegar o alfa-adrenérgico dele e ir diluindo, né? 3/4 do alfa-adrenérgico, 1/3 de soro. Primeira semana. Segunda semana, e vai usando o corticoide, paralelo. Segunda semana, metade. Terceira semana, 1/3 do vasoconstritor e 2/3 de soro, até que para. Para que isso? Para dar o tempo de voltar a produzir normal os receptores alfa-adrenérgicos e reequilibrar o sistema nervoso autônomo da mucosa nasal. Tá bem? Então tá lá na rinite vasomotora, né, a participação. Diminui a expressão dos receptores alfa,
Não é isso? A participação também da terminação sensitiva, né? E aí o desequilíbrio parasimpático, com uma maior ação, aumentando a secreção. Né? Porque aqui, se eu estou estimulando o simpático, eu vou diminuir quem? Parasimpático. A partir do momento que você para de estimular o simpático, você tem uma maior resposta parasimpática. E aí, parasimpático, secreção. Né? E congestão nasal, vasodilatação. Tá bem? Bom, ela pode ser classificada como intermitente, persistente, leve ou moderada. E aí fazer as relações. Intermitente, o que é intermitente? Sintomas 4 dias por semana. Leve, sono normal, mas sem prejuízo às suas atividades. Ok? Persistente, mais de 4 dias na semana ou mais de 4 semanas. Tem prejuízo no sono, aí vem moderada, grave, prejuízo no sono, ok? E nas atividades diárias. Então, ela pode ser intermitente, leve, intermitente, grave, persistente, leve ou persistente, grave. Tudo bem? Ok? O professor, a única causa medicamentosa da rinite não alérgica? Mas é medicamentosa, mas tem outros fatores, né? Como as frações do complemento podem estar contribuindo para esse processo, né? Mas a não medicamentosa é mais... Não, a medicamentosa é mais pelo uso de vasoconstritores. É isso que você perguntou, não foi? Isso. Então é só por causa. E aí o reflexo é natural de reduzir a expressão do alfa-adrenérgico e, como consequência, tem efeito Isso. parasimpático, vasodilatação. Por Uhum. isso que não tem coriza nem. Às vezes, você entendeu, Vinícius? A pessoa às vezes confunde não alérgica, porque o cara tem a rinite alérgica, mas está com o quê? Hiperresponsividade, você está entendendo? Aí qualquer outro alérgeno deflagra o processo. Você está entendendo? Então, por exemplo, alterou a temperatura, o ar que ele respira. Bom, deflagra uma rinite. Entendeu? Tranca o nariz dele. Ok? Por quê? Porque o nariz dele já está hiperresponsivo. Tá bom? Agora, a rinite vasomotora é realmente pela utilização de quem? Pela utilização de vasoconstritores. Tá bem? Que leva a um processo chamado taquifilaxia, a diminuição da expressão dos receptores, e aí eu tenho um predomínio parasimpático. Entendeu? Entendeu isso? Entendi, aham. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Então, na rinite vasomotora, ó, vasomotora, tá bom? O que que acontece? O indivíduo ele é acostumado a utilizar o quê? O vasoconstritor, tá? Porque o vasoconstritor promove vasoconstrição e aí promove desobstrução nasal. Que receptor adrenérgico está aqui? O receptor adrenérgico está aqui é o receptor o quê? Receptor alfa. Quais são os medicamentos que se utiliza lá? Nafazolina, oxmetazolina, tudo bem? E aí vai, pontinho, pontinho, pontinho. O indivíduo vai pingando, direto. O que que acontece? Diminui a expressão do receptor. Então, se a gente comparar aqui, simpático, parasimpático, não é isso? Não tem equilíbrio? Parasimpático. Ok? Aqui a resposta via alfa, receptores. Aqui a resposta é indireta, tá bem? Por quê? O parasimpático ele vai estar relacionado com as glândulas. Receptor M3, né? M3, M1, M2, M3. Isso, tá? Então ele aumenta a secreção. Tá certo? Não está no vaso, isso aqui está no vaso. Aqui o receptor o quê? M3, nas glândulas. À medida que você vai utilizando o vasoconstritor,
o organismo vai, principalmente drogas adrenérgicas, né? Ele vai diminuindo a expressão de quem? De receptores alfa-adrenérgicos. Com isso, há um predomínio de quem? Um predomínio parasimpático. E o que o parasimpático faz? Estimula as glândulas. Então, você tem uma maior secreção. Então, você tem a coriza. Indiretamente, no vaso, certo? O receptor M3 leva a síntese de óxido nítrico. E óxido nítrico produz o quê? Vasodilatação. Vasodilatação leva a um quadro de obstrução nasal. Tá certo? Por isso, aquele esqueminha que vai trabalhar a primeira semana, segunda semana, terceira semana, onde você vai diluindo, né? 1/3 de soro, mais o quê? Mais o adrenérgico. Depois, na segunda semana, aí você vai trabalhando metade, né? Metade de soro, metade do alfa-adrenérgico. Depois você vem 2/3 de soro, mais 1/3. E paralelamente isso vai utilizando o quê? O corticoide nasal. Para desmamar ele. Tá bem? Então vamos lá. Bom, complicações que a gente pode vir a acontecer da rinite alérgica. Lacrimejamento em excesso, né? Pode às vezes incomodar. Ronco, porque obstruir o nariz, ele vai respirar pela boca, e aí eu ronco, né? E aí você diminui o seu filtro, que é a mucosa nasal. Otite média aguda, por quê? Na mucosa nasal, nós temos uma interligação com quem? Nós temos uma interligação do ouvido médio com a mucosa nasal. Então, se aumentou a secreção aqui, essa secreção pode acumular-se, né, no ouvido médio, desencadear otite média aguda. Sinusite, por que sinusite? Da mesma forma, um indivíduo, não é isso? Um indivíduo tem o que? Os seios paranasais. Se acumular secreção na mucosa nasal, ele pode, né, acumular-se também onde? Nos seios paranasais. Se acumulou nos seios paranasais, aí desenvolve sinusite. E os pólipos nasais, que são resultado do quê? Lesão, regeneração. Regeneração, para me regenerar, eu preciso de quê? Fator de crescimento. E aí o fator de crescimento vai fazer o quê? A proliferação do epitélio de forma errônea, aí vai formar um pólipo assim, ó. E dentro do pólipo, um infiltrado inflamatório de linfócitos, eosinófilos e o epitélio. Ah, professor, seria uma carne crescida no nariz? Sim, seria uma carne crescida lá, um pólipo nasal. Tá bem? Então tá lá. Pode desenvolver, acumular secreção, né? Mucosa nasal e desenvolver o que? A sinusite. Tá bem? Principalmente na rinite perene. Por que rinite perene? Constantemente você está tendo crise. Tá bom? Pode se acumular onde? No ouvido médio. Então, lembra? Na mucosa nasal, eu tenho comunicação com o ouvido médio através da tuba auditiva. Então, pode acumular secreção aqui e desenvolver o quê? Desenvolver a otite média aguda. Tá bom? Posso desenvolver também a hipertrofia da adenoide. Lembra que eu falei na aula para vocês do anel do tecido linfóide? Se localizava nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. E eu falei que esse anel era para proteção e apresentação de antígeno. Muito bem, nós vimos as tonsilas palatinas com abaixador de língua, mas lá em cima, na nasofaringe, okay, onde você já tem aqui o ósseo, né, do ouvido médio, né, que se comunica com o ouvido médio, você também tem a tonsila faringiana. E essa tonsila faringiana é conhecida como adenoide. Então, se você tem processos alérgicos constantemente aqui, você vai levar o quê? A hipertrofia da adenoide. Tudo bem? Estão captando aí? É um processo, lembra? Processo alérgico vai levar um processo inflamatório? Então, você vai levar o quê? A hipertrofia da adenoide. Se você hipertrofia a adenoide, ela é muito próxima de quem? Do ósseo de quem? Da tuba auditiva, que é do ouvido médio. Então, às vezes, pode dificultar a drenagem também da onde? Do ouvido médio. Então, às vezes, você tem uma hipertrofia da adenoide que está levando a um quadro de otite média aguda. E começou tudo com o quê? Com o quadro de rinite.
alérgica. Captaram aí, moçada? Então, a rinite alérgica leva o quê? Uma hipertrofia da adenoide, que pode levar a otite média aguda. Ou a própria rinite alérgica pode levar a um quadro de otite média aguda. Tudo bem? Captou aí? Entenderam, moçada? Certinho. Então, você tem a rinite, tá bem? A própria rinite, o acúmulo de secreção pode favorecer através do tubo auditivo otite média aguda. Ou a rinite, constantemente levando a inflamação e a apresentação de antígenos, leva o quê? A hipertrofia da adenoide. Se leva a hipertrofia da adenoide, como ela é próxima da tuba auditiva, ela dificultar a saída aqui do ósseo, vai acumular secreção lá. E aí eu tenho o quê? A otite média aguda. Tá bem? São complicações que vêm acontecendo. E quem não tem adenoide, professor, que tirou? Eu mesmo não tenho, porque eu fiz cirurgia para tirar. Muito bem, você tirou adenoide, você tirou adenoide. Quem que vai passar a reconhecer esses antígenos ali naquele local? Quem que são os outros anéis? Tonsila palatina, tonsila lingual. Aí você retira aqui, né? E aí começa a desenvolver aqui. Aí você começa às vezes a desenvolver amidalite de repetição, né? Pode acontecer. Tá certo? Mas retirou a sua adenoide porque ela estava hipertrofiada. E ela poderia obstruir o ósseo aqui e desenvolver em você otite média aguda. Tá bem? Além de também, às vezes, alterar a questão da obstruir a mucosa, o nariz, né? E aí você começar a respirar muito pela boca. E aí alterar, aí começa a desenvolver amidalite e repetição também. Tá certo? Então, se você obstruir a mucosa nasal, você respira pela boca. Quem passa seu filtro? A tonsila palatina. E aí você começa a desenvolver amidalite. Então, quem tem rinite alérgica, às vezes começa a desenvolver amidalite, porque tapa o nariz e respira pela boca. Quem que é o filtro? Quem que vai apresentar o antígeno? São as tonsilas palatinas. Tá bem? Então, o que às vezes pode acontecer com a obstrução nasal? Dificuldade para dormir, ronco, alteração da voz, leva às vezes desalinhamento dos dentes e a diminuição do olfato. Né? Eu acho muito engraçado, às vezes a pessoa faz lá, coloca o aparelho na criança, a criança tem rinite alérgica. Aí não vai melhorar muito, né? Porque a hora que melhora o alinhamento dos dentes, tem crise de rinite alérgica constante, desalinha de novo, né? Então vai demorar mais tempo, né? Mas tem que colocar aparelho, tem que colocar aparelho. Os pólipos nasais é uma complicação da rinite alérgica, tá bem? Então é uma alteração da mucosa, do epitélio da mucosa nasal, tá bom? E às vezes, quando ele se torna muito grande, aí às vezes ele pode levar a quadro de obstrução, tá? Obstrução daqueles ossos, aí ele tem dificuldade, tá bem? O que acontece? Porque eu tenho crises recorrentes de rinite alérgica. Então, se eu tenho a rinite, lembra lá, o eosinófilo vai causar lesão do epitélio. Lesão do epitélio, eu tenho regeneração. E a regeneração, para regenerar, você tem o quê? Fatores de crescimento do epitélio. Então, tá lá. Você vai ter um aumento da produção desses fatores de crescimento. E aí, formação do quê? De um tecido granulação naquele local. Tá bem? Então, você tem lá lesão e regeneração. Então, você tem lesão, desprendimento do epitélio. Não é isso? É claro que o organismo vai o quê? O organismo vai regenerar esse epitélio. Quem que vai regenerar? Tá lá, ó. Fibroblasto começa a produzir colágeno, a célula epitelial volta a se multiplicar novamente, e aí se cria o quê? Um epitélio inadequado naquela região ali. E aí com depósito de colágeno. Tá bem? E é claro, um infiltrado inflamatório de linfócitos, eosinófilos e mastócitos lá no local, nesse pólipo nasal. Tá bem? E a gente observa assim, ó. Olha lá. Tá lá o pólipo, ó. E aqui o infiltrado cheio de linfócitos, eosinófilo. Tá bom? Bom, qual que é o tratamento para o pólipo nasal? Primeiramente, tentar trabalhar com o corticoide tópico. Podemos trabalhar com associação, trabalhar com o corticoide sistêmico. Se não funcionar, aí retirada cirúrgica. Tá bem?
Por que os corticoides? Porque o corticoide vai interferir. Não vou produzir as citocinas e não vou produzir o quê? Fatores de crescimento. Então, eu não vou formar aquele pólipo novamente, porque eu não vou deixar se multiplicar novamente. Agora, eu pergunto a vocês, adianta utilizar o corticoide só para diminuir o pólipo? Ou então fazer a retirada cirúrgica? Se não controlar a rinite alérgica dele, não vai resolver, né? Então, quando não funciona com os corticoides, eles vão lá e retiram o pólipo. Vai lá e tira, porque às vezes tem mais de um, retira o pólipo. Mas não adianta retirar o pólipo se não fizer o quê? Não controlar a rinite alérgica. E como é que eu controlo a rinite alérgica? São um tripé. Tá bem? Você tem o tratamento medicamentoso. Você tem educação em saúde do paciente. Tá bem? E você tem o controle do ambiente. Porque não é rinite perene. O pólipo não dá na rinite perene. Rinite perene. Perene não mora, o alérgico não mora com você, então você tem que fazer o controle ambiental. Se não, é só protelar o processo. Tá bem? E a tartaruga, professor? Hã? Você nunca ouviu aquela história de colocar uma tartaruga embaixo da cama? Não, já ouvi essa história, assim. Meu irmão tinha